Salve, salve galera, aqui é o Ricardo Padovani. Hoje eu tô no evento aqui em Nova Lima, em Belo Horizonte. Tô com um grupo aqui da SBK, Sociedade Brasileira de Químicos. Tô aqui com a diretoria, tô com a Roberta e com o Regis. Gostaria que eles falassem sobre a associação. Então, vou falar um pouquinho sobre a Associação Brasileira de Químicos. A Associação Brasileira de Químicos, a SBK, foi criada por uma conversa de WhatsApp entre o Denis e o Mário, que são os idealizadores da SBK. Qual o intuito da SBK? O intuito da SBK é conseguir a padronização dos químbios no Brasil. Porque assim, o químbio hoje ele é muito discriminado como um peixe-alimento, um peixe que é para ficar lá no fundinho do aquário, sem oxigenação, não precisa de muito cuidado com ele. E na realidade, todos os peixes eles precisam de uma adequação específica. E o químbio não é diferente. Então o que acontece? A gente procura idealizar um padrão para o químbio e seguir esse padrão, para que eles sejam reconhecidos como ele é reconhecido lá fora. Porque hoje o químbio, ele não é totalmente valorizado como ele deveria ser. E então a gente procura fazer uma classificação de todos os químbios. A gente fez um site, né, onde as pessoas vão ter o abrigo para poder cuidar do químbio como ele deve ser cuidado. Lá nesse site existem como cuidar, tipos de doença, pessoas qualificadas que fazem o hobby há muito tempo com o químbio e é para a gente trabalhar esse fundamento no Brasil. Ah, legal. Pô, excelente, né? Você tinha comentado também que tem uma exposição online, né? Como que funciona? Isso. Então, a SVK, Show Virtual de Químbios, ela é todo ano, ela é feita todo ano pela internet. Pessoais, como a nossa ideia cresceu no virtual, a gente começou como um grupo de WhatsApp e foi evoluindo para o site e tudo. A gente teve essa ideia de fazer virtual pela distância das pessoas e poder participar, não ter condições de fazer um show físico. E assim nasceu o show virtual. É feito todo ano e cada um com as suas variedades. E o pessoal vai lá, se inscreve, cada membro tem direito a se inscrever 2 peixes. E assim, aí tem o julgamento do pessoal, os juízes, todos e é feito anualmente com essa finalidade. Aí são peixes de linhagens, né? Exatamente, a gente procura padronizar os peixes. Então, assim, para que o peixe chegue num nível no Brasil de competição, porque a gente, como teve uma proibição do peixe, de importação desse peixe, a gente ficou muito atrasado em relação ao resto do mundo. Ah, que legal. Agora a Roberta vai falar. Então, eu gostaria de falar também um pouquinho sobre a SVK, né? A SVK, a gente já fez 2 anos consecutivos, é um trabalho muito bacana. Nós sabemos a dimensão que é o Brasil, né? E as pessoas que estão longe do estado de São Paulo não têm muito acesso, né? Dificuldade de chegar até aqui e trazer seus animais. Então a gente começou a bolar esse trabalho de SVK, um show virtual de químicos, para que todos possam estar participando, né? E o bacana é que a gente disponibiliza para os membros associados as fichas técnicas de todos os animais. Então, quer dizer, a pessoa que quer ir lá, o entusiasta, pode ser tanto o profissional como o iniciante, ele tem todo o suporte lá de ficha técnica, o padrão dos animais, de todas as variedades que são reconhecidas pela SBK. Então está sendo um trabalho muito legal, muito bacana, né? A gente faz o primeiro, segundo, terceiro colocado, a gente faz toda a classificação desse animal, a gente envia
para um membro ganhador também os certificados, né? E também temos as competições, que é o melhor do show, o melhor peixe técnico. E o ano de 2019, o peixe que foi o ganhador como voto popular foi uma da variedade Ranchu, que é de um membro, e é um peixe maravilhoso. E uma outra variedade, que é a variedade de Ryukin, que ele ganhou o voto técnico. E esse voto técnico, ele foi julgado pelo presidente de uma sociedade da GSGB, o Andy Green, né? Então foi muito bacana, porque a gente já está com essa parceria, né, da sociedade da Inglaterra com a sociedade brasileira. Então isso é muito bacana, né? A gente vai crescendo a informação, a gente vai unindo as informações. A SBK, ela tem muito artigo, tem, que nem o Regis comentou, para quem quer criar um peixe desde o início, tratamento de água, condicionamento de água, quais as doenças, quais os cuidados, para a gente ter essa responsabilidade para a gente criar esse animal. A importação está aí para a gente, para a nossa felicidade, né? E hoje a gente pode estar fazendo esse trabalho de selecionamento genético, esse banco genético que a gente quer fazer no Brasil. Hoje em dia a gente tem animais de qualidade, a gente trouxe um pouco aqui para o evento da Unáqua. Então tem Ryukin, Ranchu, Pérola, Bolha, Pompom, trouxemos também Yanagi Demequim, um peixe que é, vamos dizer assim, que ele é raro no Brasil, né, que é o Ranchu Black. Então a gente está com uma carga agora, melhoramento genético, então isso é importante para todos os entusiastas que gostam desses animais, né? A gente está crescendo e a gente tem muito que crescer ainda em relação à qualidade e a padrão dos Kingios aqui no Brasil. Legal. E Roberta, ficou 22 anos proibida a importação, né? Sim, na verdade a importação, ela fez com que o Brasil retrocedesse um pouquinho, né? E agora a gente teve essa vitória por intermédio da ABLA, né? O Ricardo Dia. E agora com essa importação liberada, já está chegando alguns animaizinhos para a gente de importação com uma qualidade muito boa, um banco genético maravilhoso. E isso a gente já está fazendo esse trabalho. Os animais aqui do Brasil também não deixam a desejar, né? Como a gente trouxe aqui, a qualidade dos animais do Brasil também. Quer mostrar um específico? Sim, então, este aqui, para você ter uma ideia, esse é um Ryukin. E ele está com uma qualidade excelente. Ele já veio de um criador aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, né? A gente também faz esse trabalho de divulgação e a valorização do criador. Então esses animais, ele veio veio do Mário Porto. Esses animais veio do Mário Porto. Então a gente também tem animais vindo do criador Antônio Sakai. O Antônio Sakai também é um dos poucos criadores que trabalham com Kingios de raça. Então ele mantém essa genética e a gente pode ver por esses belos animais. Então a gente trouxe aqui para as pessoas, né, poder estar conhecendo um pouquinho esse padrão, né, a morfologia de todos os animais. E o stand, por curiosidade, são os mais visitados, são os de Kingios, porque as pessoas nunca viram. Tem estados que só têm acesso a Kingios comum, né? Então tudo isso é novidade, né? Então a gente tem a crescer, a passar essas informações seguras e as pessoas assim tomam a consciência de estar mantendo esse peixe. A gente sempre fala que Kingio só com Kingio, né? Isso é interessante falar. Então, isso é muito importante, Ricardo, porque hoje em dia a gente vê muitos aquários comunitários e esses peixes, eles são muito vulneráveis. Eles têm um nado lento. Para você ter uma ideia, a gente também costuma dizer assim, Kingios de corpo alongado, evita colocar com Kingio com corpo mais arredondado, porque também tem conflito. Então, a gente tem que fazer um aquário para que o peixe fique feliz, né? Um aquário com muita responsabilidade, né? Para o peixe mostrar todo o seu potencial.
e o aquarismo consciente. Então é isso que a gente faz. A SBK está fazendo isso para as pessoas terem acesso a esses animais, a conhecer o padrão desse animal e a história também, né? Porque ele tem uma história fantástica, né? Uma tradição, uma cultura muito bonita em cima desses animais. Eu fiz um vídeo aqui da exposição, né? Tinha até falado ali, o próximo vídeo vai ser dos Kingio, né? Tanto que é que eu não fiz. Eu pensei, deixa eu ver direto ali com a associação, né? Vi que era uma associação. Eu vi que, até conversando aqui com o Regis, que a gente conversou 5 minutos e passou muita dica, né? Eu achei que seria interessante mostrar pro canal que Kingio não é somente aquele peixinho lá do aquário redondo lá, até mesmo sem filtro, sem nada, né? Aí depois que eu tive umas aulas com vocês, né? Eu pensei, tenho que compartilhar, né? Gente, por favor, Kingio em recipiente redondo, nem Kingio, nem beta, nenhum peixe, entendeu? Isso é um sofrimento demais para o animal. Então a gente tem que ter essa consciência de que o animal, ele vive muito tempo. Para você ter uma ideia, a gente trouxe um animal aqui, ele não tem um padrão perfeito, seguido pelos padrões internacionais. Mas eu trouxe ele para mostrar para o pessoal, porque ele tem 10 anos. Então é um peixe que dura muito tempo, entendeu? Ele tem as suas exigências. Ele precisa, sim, de uma oxigenação. A gente sabe que os Kingios, eles comem muito, então eles produzem muita matéria orgânica também. Então é necessário uma boa filtragem, né? Então tudo isso a gente mostra lá, é importante, né, Ricardo? Independente da espécie, a gente tem que ter essa responsabilidade de estar dando todo um suporte para esse animal, para ele viver bem. 10 anos. Os peixes, eles costumam chegar a 15 anos, a 17 anos, entendeu? Então, às vezes, a gente brinca com alguma pessoa, desafio você a manter um Kingio a longo prazo, porque as pessoas acham que eles não duram muito. Eles duram sim, eles duram muito tempo e eles crescem bastante. Então, é importante a gente ter essa regra também de respeitar o espaço do animal, né? A gente vê muita gente falando assim que é 1 litro para cada peixe, né? Muito isso. Isso. Pro Kingio, qual é pro primeiro peixe? Como funciona em um aquário? O primeiro peixe é quantos litros? Na verdade, a gente recomenda 80 litros para o primeiro peixe. Certo. E 40 litros para os demais que foram acrescentados. Por que isso? O peixe, ele come muito, ele cresce muito. Você dando uma qualidade de água para ele, ele cresce muito mais. Com certeza. Entendeu? Então é importante a gente ter essa regra e respeitar um pouquinho essa regra, porque os peixes, depois que eles crescem, eles acabam fazendo com que a gente tenha um pouquinho de... Peixes, quando crescem muito, eles acabam estabilizando o nosso sistema biológico. Então, a gente vai acabar tendo problema. Meu peixe morreu, minha filtragem é boa. Sim, a sua filtragem ela é boa, né? Mas o peixe cresceu, você tem que ir se adaptando, se adequando. Entendeu? Então, a gente costuma orientar as pessoas a respeitar, porque é um peixe que cresce muito. E o peixe é assim, o Kingio, ele é assim, ele é dócil, ele interage com o criador, né, com o robista, mas ele estressa fácil. Se ele estressa, ele começa a apresentar problemas de saúde, entendeu? Então é importante a gente manter esses animais com muita responsabilidade. A parte também de substrato também, vocês podem ver que agora, para a exposição, a gente usa esse aquário que ele não tem substrato nenhum. E atualmente as pessoas, elas estão se adaptando para esse tipo de aquário, porque existem problemas de peixe engasgar. O Kingio, ele procura muita comida, né? São animais bentônicos. Então eles fuçam muito, então a gente tem que ter esse cuidado também da granulometria do substrato, né? Porque a gente já teve casos de peixe morrer engasgado. É a mesma coisa da gente colocar animais de fundo, que nem coridora, né? As pessoas não podem, porque a gente já teve casos
do peixe se entalar com uma coridora. E nesses casos, na maioria dos casos, infelizmente, a gente tem que sacrificar ou um ou outro. E isso não é legal, né? Cascudo também não. O cascudo é complicado, né? As pessoas amam cascudo, eu adoro cascudo também, né? Mas a gente tem que ter a consciência de que cascudo, eles têm hábitos noturnos. Sim. Então, ele vai sentir fome, ele vai atacar o peixe. Se ele grudar no seu peixe, sentir o gostinho da mucosa, nossa, que delícia, eu vou querer mais. Então, não adianta. Já vi Então, peixes que acontece isso, fica uma parte redonda, né? exato. Cascudo que... E a gente sabe que ferimento aberto são portas abertas para patógenos. Com certeza. Entendeu? Então, dependendo da gravidade, você não consegue salvar um animal. Né? A gente escuta muito as pessoas falando assim, ah, mas o meu aquário é comunitário, nunca deu problema. Um dia vai dar, né? E a gente tem que ter essa consciência que os peixes não precisam pagar com a vida. Sim. Né? Então a gente costuma orientar as pessoas, ah, eu gosto de cascudo, eu adoro cascudo. Né? Então eu monto um aquarinho para ele, faço um layout bonitinho, para a gente manter os animais, né? É diferente, porque... Como vocês estão vendo, o King, as variedades são grandes, a beleza, cada um tem a sua beleza em particular, as suas características, elas são muito bonitas. Então, se a gente começa a estressar o peixe, ele acaba ficando opaco, entendeu? As nadadeiras, eles começam a fechar. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer um aquário bonito. Bonito e um né? peixe saudável. E um peixe saudável, que é o mais importante. Queria que mostrasse esse peixe de 10 anos. Você consegue mostrar? Consigo. Ele está aqui. Esse rapazinho aqui, ó. Ele tem 10 anos, ele tem 10 anos de idade, ele é um vovozinho, né? Eu peguei ele muito pequenininho e ele está com a gente até hoje. Então eu trouxe ele para mostrar para o pessoal o tamanho que esse peixe fica. Ele cresce muito, então ele precisa de um espaço melhor. Olha. Vou pôr a minha que eu mostro vários vídeos com minha mão para saber também. Eu acho importante, porque quando a gente coloca a mão, o pessoal, a galera, grande, tem uma noção, entendeu? Então são peixes muito bonitos. Esse aqui é o red cap, que todo mundo adora. Eu adoro esses bichinhos muito bonitinhos. Tá vendo? Ele tem o corpo totalmente branco, né? Só com um cap vermelho, é uma das características essenciais deste animal. Esse aqui é o... Como eles falam? O leão? Não. Este aí, ele é o oranda. Você pode ver que a cauda desse animal, ele é fantástico. Algumas pessoas chamam de cauda de orquídea, né? Por esse padrão bonito. Esse aí já é um padrão internacional, entendeu? É difícil encontrar no Brasil. Então a gente está sempre fazendo esse trabalho de genética, sempre trabalhando. Eu posso citar um nome de um grande profissional que eu tenho um carinho muito grande, que é o professor Mal Stettino, e ele gosta de construir esse animal, tudo é uma construção. O King, ele leva muito para a vida da gente paciência, persistência, entendeu? Então é tudo isso que a gente precisa para construir um animal. Legal. Este aqui também, ele é muito bacana, as pessoas adoram pelo padrão morfológico deles, né? Que é o pérola. Ele tem um corpinho bem arredondadinho, então as pessoas gostam muito desse animal. É um animal extremamente fantástico. Muito bonito. Existe um animal também que eu gostaria de estar apresentando para vocês, que é este aqui. Este aqui se chama Demequim. Este rapazinho aqui, ele foi o ganhador da SVK de 2019. Ele ganhou em primeiro lugar pelo padrão dele. O padrão dele também é internacional. As características dele estão muito bonitas. Vendo? E são peixes que são raros no Brasil. Que legal, muito bonito mesmo. Esses bichinhos aqui também, eles são muito bonitos. O que as pessoas gostam muito do Wen, né? A cabeça dele com essa forma, essa coloração também ela é muito procurada.
Então o pessoal gosta muito de peixes neste padrão. E esse padrão aqui, ele vieram também do Rio de Janeiro, do Mário Porto. O Mário Porto também é um dos grandes piscicultores que tem aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora os mais cobiçados realmente são os riuquins e os ranchu, né? É como eu já apresentei para vocês, esses aqui já estão num padrão mais exigido internacionalmente, devido à cauda curta, né, o tamanho do cupim, as nadadeiras sempre abertas. Então é um peixe elegante, é um peixe muito bonito. E um outro animal também que é muito apreciado, né, pelos entusiastas são os ranchu. Esse aí o que me chamou mais a atenção, né? Que não vejo muito desse, pelo menos em pets, assim. Esse eu ia perguntar pra você, esse aí eu tinha que perguntar. Esse aí, ele é o ranchu. O ranchu, ele tem essa característica, essa coluna dorsal. Ela tem essa curvatura, ela tem uma cauda bacana, para um padrão técnico, né? Eles estão aceitáveis. Logicamente que a gente, quando vai sendo mais seletivo, a gente vai vendo os defeitos, mas é um belo peixe, entendeu? Então o que a gente procura no ranchu é isso. E o bacana do ranchu é que existem competições que são vistas lateralmente e visão superior, que é o top view, top side ranchu, né? Então ele é muito, esse animal, por ele não ter a nadadeira dorsal, ele é muito apreciado em visão superior. Visão superior. Daqui, né? Por isso que a gente da associação, a gente teve esse cuidado de trazer alguns animais para colocar na bacia, para que as pessoas, o público, tivesse, né, o privilégio de ver. Legal. Visão superior, porque é um peixe realmente fantástico. É um dos meus preferidos. Legal. Poxa, mas só informação dos seus recados eu faço. Mais alguma coisa? Quer compartilhar com a gente? Eu acho que... Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que a importância, né, do seu canal também, de estar passando informação, né, procurando, né, essas informações mais seguras, mais responsáveis para passar para o pessoal, né? Hoje em dia o acesso está muito fácil, né, pelo canal de vocês, então a gente tendo esse conhecimento, vocês dando essa oportunidade da gente estar apresentando o nosso trabalho, né, que de certa forma tem que estar em conjunto com vocês para a gente poder estar mostrando para a galera todinha desse Brasil todo, né, a importância e a seriedade que é cuidar de um animal, né, dar todo o suporte para ele. Não adianta ter um canal sem conteúdo, né? Sem conteúdo, o conteúdo é né? vocês, E o conteúdo, eu acho que um conteúdo informativo, né? Eu acho que é necessário para todos nós, para pelo menos aqueles hobbyistas que estão procurando sempre estar melhorando, né? Porque a gente nunca sabe de nada, a gente aprende todo dia, né, com esses animaizinhos. Verdade. Então, eu gostaria de falar também sobre esse projeto, que do idealizador desse projeto foi o Mário Barros. O Mário Barros é um brasileiro muito conhecido lá na Inglaterra, ele mora na Inglaterra, ele tem um canal chamado Fat Goldfish, né? Ele faz também muitos vídeos com informações responsáveis relacionados a goldfish. Então ele tem um material didático, ele fala sobre reprodução, manutenção, reprodução. Então ele agarrou essa ideia, então ele é um dos idealizadores. Junto com o Denis Ceteira, né, que é uma pessoa também que tem um nível de conhecimento muito grande, né, faz parte da SBK também. Nosso presidente honorário é o Mário Barros, né, está na Inglaterra, a distância não permitiu. E o nosso presidente é o Marcos Paluzzi, que infelizmente ele não deu para ele vir aqui, né, mas ele costuma participar também bastante de todas as exposições. Em breve a gente vai fazer algumas exposições, né, específicas para Goldfish, para King, né? Legal. E espero que vocês estejam lá prestigiando o nosso trabalho, né? Não, que legal. Obrigado. Agora o Denis quer falar alguma coisa, Denis? Regis, desculpa. Regis.
Então, assim, gostaria de agradecer ao Mário, da Unaqua, por esse evento maravilhoso que ele proporcionou para todos os entusiastas do aquarismo, juntamente com a esposa, né? E é pessoas que nem ele que a gente precisa no aquarismo, que incentiva, que vai, corre atrás, dando um suporte para que a gente possa mostrar os nossos peixes, mostrar como cuidar dos nossos peixes, porque é isso que a gente precisa, né? Pessoas que nem ele. Legal. A aula só foi isso ou tem mais? Acho que tem mais. Então, também gostaria de agradecer o Mário, a Leia, são pessoas extraordinárias, né? Nos convidou, ofereceu esse espaço para o pessoal dos Kingios, do Disco, dos Camarões, Betas, Guppies. Então, quer dizer, tem uma equipe muito fantástica atrás desse evento maravilhoso, né? E é isso que a gente precisa, né? De eventos como esse para estar unindo todos esses grandes aquaristas para mostrar todo o seu trabalho. Legal. Eu quero agradecer você também pelo espaço, Obrigado. tá bom? Foi um prazer muito grande. Dá um despedir do Regis aqui. Obrigadão, Regis, Muito obrigado. Foi um pela prazer, aula que você deu, né? Obrigadão mesmo. Aí eu queria aproveitar também, nesse caso dá pra alguém se inscrever, né? Quem não foi inscrito no canal, curtir, compartilhar. É isso aí. Obrigadão, até a próxima.